Boa tarde, estamos começando mais um programa Elas no Rádio, comigo Gabriela Marinho e Thalita Cardoso. Legal. Pessoal, hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, que é a Etienne do Jardim. Ela é empreendedora social, consultora e fundadora da Somos B. Obrigada, Etienne, seja muito bem-vinda. Obrigada a você, Gabi e Thalita, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito legal. Legal. Hoje a gente vai aprender muita coisa de mulheres, porque a Etienne é das nossas aqui. Essa daí é porreta mesmo. Vamos mostrar a importância da inserção da mulher, né, Etienne, no mercado de trabalho, falar sobre esse trabalho que é tão bacana que você desenvolve do Somos B. Mas antes de nós entrarmos, a gente queria aprender um pouco mais, saber um pouco mais da tua história, para poder entrar, né, Gabi, dentro desses outros temas que surgiram aí, que é Somos B, mais algumas perguntas que nós preparamos. Mas a gente quer entender quem é a Etienne, para que a gente possa entender todo o seu projeto, tudo que está rolando. Fica à vontade, o espaço é seu. O microfone é meu. Fica Vou realizar um sonho, então, ela... de estar na rádio. Mãe, estou na rádio. Mãe, quer mandar um beijo para quem? Fazer o programa da Xuxa. Um beijo para minha mãe, um beijo para meu pai. Bom, meninas, eu sou a Etienne, então eu tenho 40 anos. Essa parte não é muito legal, mas tenho 40 anos. Depois ela revela o Renil. 40 anos com cara de 18. Ai, olha que fofa. Óleo de coco, você fica. Faz 10 anos que eu tô aqui em São Paulo. Então, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, em Pelotas, em uma periferia chamada Guabiroba. Engraçado porque no Rio Grande do Sul, a gente não chama de comunidade ou de favela, né? A gente chama de vila. Então, eu sou da vila Guabiroba, lá da minha cidade. E eu, desde muito pequena, precisei trabalhar muito cedo e aprender que a vida não é fácil. Primeiro, quando a gente é pobre, segundo, quando a gente é mulher. Então, eu tive que aprender muito cedo uma série de coisas, tive um monte de oportunidade, pessoas que me estenderam a mão e conseguiram dar oportunidade para que eu pudesse mostrar a minha capacidade, a minha força de vontade, e eu fui construindo uma série de coisas. Cheguei aqui em São Paulo faz 10 anos, com uma agência já, que eu já tinha aberto em Porto Alegre, que eu morei durante um tempo também, e há muito tempo eu ficava pensando que eu tinha que devolver tudo de oportunidade que eu tinha tido na minha vida, né? Me esforcei bastante, mas eu tive a oportunidade, pessoas me estenderam a mão. Então, eu sempre pensava, o dia que eu puder estender a mão para as outras pessoas, eu vou fazer isso, é o jeito que eu vou devolver. E em 2016 surgiu a ideia da Somos B, que eu tinha 2 sócios na época, a gente começou a conversar de como a gente poderia ajudar a comunidade de baixa renda a se inserir no mercado de tecnologia, que é um mercado que eu atuo nos últimos 5 anos, pelo menos. E a gente teve a ideia, por que não, então, capacitar jovens de periferia em tecnologia, que é um mercado que só cresce, né? E cada vez mais abre vagas. E o projeto da Somos B, ele começou assim, começou aqui em Paraisópolis. A gente montou uma turma piloto para entender como que era a receptividade dos jovens e foi maravilhosa. E faz 3 anos, basicamente, 2019, que a gente está aqui dentro, tentando sempre fazer parcerias com marcas para que eles abram as turmas e façam a contratação desses alunos. Então, resumidamente, eu acho que é isso. Eu acabo me metendo um pouquinho de cada coisa, porque eu trabalhei durante muito tempo com publicidade, na área de comunicação digital, atuei de forma paralela também da área de tecnologia, de construção de produto, trabalho com isso hoje também. E eu, como eu digo, eu estou sempre metida em algum lugar onde eu possa mudar as coisas como elas são. Porque tem muita coisa que a gente ainda precisa mudar, principalmente falando de mulher no mercado de trabalho, e mercados de trabalho que são majoritariamente masculinos, como é o caso da tecnologia e tantos outros. Então, eu estou sempre fazendo um monte de coisa porque eu quero viver no mundo que eu sonhei. Eu não quero esperar que alguém faça por mim, eu quero construir ele de alguma forma. E eu acho que quanto mais gente ter essa preocupação de construir o mundo do jeito que gostaria de viver, vai ser mais fácil, né? Que legal. Aproveitando o gancho da Somos B, você tem uma apresentação que eu acho muito bacana, eu gosto muito particularmente, que é uma imagem, uma foto, uma imagem, eu acredito que seja da comunidade aqui, né, de Paraisópolis. E, bom, a gente está no rádio, então não tem como mostrar aqui, mas fica até como dica para quem tiver curiosidade de ver, é a foto da página da Somos B, que é muito legal. E aí mostram várias casinhas em preto e branco e tem uma que tá pintada.
E você tem um propósito, né? Tem toda uma questão por trás dessa foto. Eu queria que você explicasse pra gente, já quebrando Com certeza. o segredo. Quando alguém for ver, já vai saber o significado. Então, quem quiser ver, pode ver no site, que é www.somosb.com.br, ou dentro das redes sociais. No Facebook consegue ver também, e no LinkedIn. Somos B, ela tem esse nome porque somos B de brasileiros, baixa renda e brilhantes. A Somos B, ela nasceu para quebrar o estigma que quem nasceu sem condição financeira não tem capacidade intelectual, não tem capacidade de chegar onde queira. Porque pode. O que falta para as pessoas que estão na comunidade, para milhares e milhares de jovens que não conseguem um bom emprego, não conseguem se formar, é só oportunidade, não é falta de capacitação. Não é falta de capacidade, aliás, é falta de capacitação. E quando eu criei a Somos B e pensei nesse nome, porque baixa renda também pode ser brilhante, eu tive a ideia, porque como a gente começou aqui em Paraisópolis, de fazer uma foto preta e branca da comunidade e colorir as casinhas, né, que tem lá, conforme a gente fosse formando turmas e as pessoas conseguissem ter sua vida transformada. Então, a minha meta é deixar aquela foto hoje, que está na maior parte preto e branco, completamente colorida, formando cada vez mais turmas, deixando cada vez mais jovens preparados para o mercado de trabalho, não só na parte técnica, a Gabi fez o curso também, não só na parte técnica, mas na parte de capacitação sociocomportamental. Ensinar como é esse ecossistema da área de publicidade, da área de tecnologia e deixar todos eles seguros de que pode. Porque o que muita gente que mora numa comunidade ouve desde que nasce é o que a gente não vai conseguir fazer, é o que a gente não pode fazer. A minha mãe era faxineiro, meu pai é porteiro até hoje. Então, o que eu ouvia das pessoas era o que eu não ia fazer. As pessoas esperavam que eu seria faxineira como a minha mãe, ou que eu e meu irmão a gente trabalhasse fazendo bico como vigia que meu pai fazia, ou fosse porteiro. E que não tem nada demais, eu morro de orgulho deles por isso. Mas as pessoas, elas nos colocam em determinados lugares e esperam que a gente não possa fazer nada. Quando, na verdade, a gente pode fazer qualquer coisa que a gente quer. A gente pode ultrapassar obstáculos, pode ser muito melhor do que muita gente que nasce com oportunidade. Então, tem um monte de talento aqui. Então, o objetivo da Somos B é levar esses talentos para o resto do mundo. É muito engraçado, porque eu, com o privilégio da cor, quando eu chego, assim, alta, cabelão, que eu hidratei hoje, modelo, para Rio Grande do Sul, veio lá da Jalibint, deve ser parente, o pessoal já associa, né? E aí, quando eu falo para as pessoas que minha mãe era faxineira, minha mãe é negra, ela não é retinta, mas a minha mãe é negra, meu avô era muito retinto, as pessoas entram em choque. Quando eu falo, então, que eu era de uma comunidade e que eu trabalho desde os meus 15 anos e que eu já fiz de tudo, as pessoas assim, nossa, mas... E eu falei, mas o quê? Nossa, mas você faz tanta coisa, você já entregou tanta coisa legal. Eu falei assim, sim, porque eu tive a oportunidade. Algumas pessoas deram a oportunidade de eu trabalhar, mostrar a minha capacidade e eu fui construindo a partir disso. Então, eu acho que tem muito preconceito com quem mora na comunidade. Eu acho que é isso que eu quero quebrar, sabe? É que nem falar, eu moro no Capão Redondo. Eu já... Exatamente. Moro em Paraisópolis, meu Deus. Exatamente. Meu Deus do céu. Eu moro na comunidade Heliópolis também, que é uma comunidade gigantesca, né? Gigantesca. Eu moro na Rocinha, as pessoas elas já criam um estereótipo, já te rotulam ali e já querem te matar ali mesmo. Né? Mas teve uma coisa engraçada, que a última turma da Somos B, ela foi à noite. Ela começava às 7 horas e terminava às 10h30 da noite. E eu vinha pelo menos 2 vezes por semana, tinha um professor, o assistente, e eu vinha pelo menos 2 vezes por semana. E daí quando eu tava conversando com os clientes, amigos, então eu tô com turma aberta da Somos B na Paraisópolis. E aí eu ia dar um tchau umas 6 da tarde, onde é que você vai? Eu falei, vou pra comunidade que tem turma. Nossa, mas você vai à noite? Eu falei, eu vou. Qual o problema? Nossa, mas não é perigoso? Eu falei, é tão perigoso dentro da Paraisópolis quanto na Faria Lima, quanto na Paulista. Às vezes é até o contrário, né, Etienne? A gente que atua hoje na comunidade, a gente fica super seguro, querendo ou não, parece que é engraçado, mas parece que a gente está mais seguro aqui do que em outro lugar. Exato. Mas pra tu ver o preconceito das pessoas, né? Nossa, você vai lá à noite. Eu falei, gente, vocês imaginam que tem bicho-papão saindo do bueiro? Não tem nada demais que aconteça lá. E daí quando eu falo que Paraisópolis tem um comércio que fica aberto até às 11 horas da noite, que tem um monte de pizzaria de forno a lenha, que tem um monte de loja de roupa, que tem um monte de cabeleireiros, que é super legal, que tem banco... As pessoas começam a quebrar um pouco daquilo, porque a gente, infelizmente, tem um desserviço por parte da mídia que só acaba mostrando coisas ruins das comunidades, né? Então, eu acho que o trabalho de todos nós que temos essa visão de dentro, que a gente sabe que não é dessa forma, é fazer as pessoas olharem com esses olhos.
E eu sempre falo, eu gostaria que as pessoas vissem a comunidade e as pessoas da comunidade com os olhos que eu vejo. Porque eu tenho certeza que eles iam quebrar vários estereótipos, sabe? Vários preconceitos que eles têm em função disso. Legal. Jenny, então com essa ideia da Somos Bem, que é super bacana, o que você acha que falta nas outras empresas para investir mais em comunidades de baixa renda? Você daria uma dica, assim? Eu acho que a questão do negócio de impacto, que eu acho que é bacana explicar, que é uma coisa super nova, né? A gente antigamente tinha o primeiro setor, que é o governo, que a maioria das pessoas espera que o governo, o Estado tem que fazer tudo por todo mundo. O segundo setor, que são as empresas privadas e que tem o objetivo principal só lucro, doa a quem doer. E nós tínhamos o terceiro setor, que eram as ONGs, que não tinham objetivo de fins lucrativos e acabavam fazendo esse trabalho social. E, normalmente, muitas empresas, às vezes, que acabavam querendo ajudar a comunidade de alguma forma, faziam parceria com essas ONGs, onde faziam alguma caridade, doação, ou ajudava através de filantropia. E surgiu os negócios de impacto, né, através de um indiano que criou o conceito, que ele fica no setor 2,5 que a gente fala. Por que o setor 2,5? São empresas que têm o objetivo, sim, de gerar lucro e podem distribuir lucros e dividendos para os seus sócios, mas com o objetivo principal de gerar impacto social. Porque as coisas, elas estão juntas. É impossível achar que a gente vai ter um país forte, que a gente vai ter uma economia forte se a gente ter a desigualdade que a gente tem. E as pessoas têm uma ideia muito errada. Elas acham que dar direito para o pobre significa tirar o direito delas. E quando, na verdade, não. As pessoas podem todas terem direitos, né? As pessoas todas podem ter uma qualidade de vida melhor. E ninguém vai perder. Todo mundo vai ganhar com isso. O Brasil vai ganhar com isso. A economia vai ganhar com isso. Então, eu acho que tem muito preconceito das pessoas que estão nas empresas. Porque as empresas, elas são feitas de pessoas, né, gente? Não é uma instituição de concreto apenas. As pessoas estão lá dentro. Então, eu acho que para que as empresas comecem a investir mais na comunidade de baixa renda, nos jovens que estão aqui dentro, capacitando eles como mão de obra, eles têm que quebrar o preconceito. Eles têm que parar de achar que pobre é mão de obra barata. Eles têm que entender que pobre merece a mesma oportunidade dentro da empresa dele do que a pessoa que nasceu nos Jardins e fez FAP, por exemplo. Então, eu acho que isso já vem mudando, já faz um tempo. A gente hoje, em função da internet e de todo o conhecimento que está aí para qualquer pessoa que queira ver, né, que queira mudar, já entende que a gente não vai conseguir melhorar o país, melhorar como sociedade, enquanto tiver isso de separado. Então, já tem muita gente querendo abraçar a comunidade, para preparar a comunidade para trabalho e melhorar a vida da comunidade onde está a sua própria empresa. Sim, né? É muito bacana o que você está falando, Etina, me trouxe um questionamento, porque é o que a gente vive, eu vivi muito isso. Né? A gente entende que o preconceito há com as empresas, mas e quando esse preconceito parte de quem é da comunidade? Porque muitas vezes a gente vai procurar um emprego, beleza, vamos lá, preencha a sua ficha. Aonde você mora? E aí que a gente mesmo que se permite o preconceito. Eu conheço hoje um amigo, ele é um amigo maravilhoso, o Eduardo Carvalho. Hoje ele atua com investimentos e outras coisas que ele faz. E ele pontua, sou morador do Jardim Ângela. Quem olha para ele não acha que ele é do Jardim Ângela. Porque ele era negro, um homem forte, alto e negro do Ângela. Quem olha? Né? Eu falei, não, ele não faz todos esses investimentos que ele faz hoje. Então, eu acho que o bacana é trazer isso. O preconceito tem que sair da gente. Às vezes, muitas das vezes, isso aconteceu com você, porque você falou que veio da vila e tudo mais. Em algum momento você teve vergonha das suas origens, porque é o que a gente vê, né, Gabi? Às vezes fala assim, onde você mora? Eu moro... Aí, em vez de eu falar que eu moro no Paraisópolis, eu moro na Giovanni Gronchi. Gente, eu mesmo já menti, mas... Não é? Sabe, mas por quê, gente? Mas eu vou falar. Isso porque o ser humano, qualquer pessoa, dos Jardins da Paraisópolis, branco ou preto, homem ou mulher, ele só quer ser aceito. A gente tem uma necessidade de aceitação e acolhimento muito grande. Quando eu era jovenzinha e eu ia nas festas, eu conhecia os garotinhos, super gatinhos lá da minha cidade, eu tinha vergonha de dizer que eu morava na Guabiroba também. Eu dizia pra ele que eu morava no Fragata, que era um bairro do lado.
Porque quando tu é jovem, tu não tem tanta consciência social, tu não tem tanta consciência política. Eu até acho que os jovens de hoje têm muito mais acesso e muito mais consciência do que eu tinha quando eu tinha 15, 16 anos. E aí, o que eu ouvia, a repetição do que eu ouvia era que o que estava na vila, o que estava na comunidade era ruim. O que estava na comunidade não prestava. E tu uma hora começa a acreditar nisso. E como você vê... Aquela mentira se torna uma verdade pra Exato. você, né? E como você vê, poxa, minha família, todo mundo é trabalhador, os meus primos são todos trabalhadores, meus vizinhos são trabalhadores, você começa a negar aquilo porque você não sabe se defender. Então, eu dei uma entrevista há um tempo atrás, participei de um podcast, e a gente conversando, o host do podcast, que eu admiro super, o que é o Ivan Mizanzuki, ele perguntou pra mim, ele falou assim, Tiene, essa questão, por exemplo, de negócio de impacto, de negócio social, é uma coisa como a gente falava antigamente do vegetarianismo, não consigo nem falar, porque eu como toda a carne do mundo, até o nome é ruim pra mim. Mas é que nem quando começou a surgir o pessoal, as primeiras pessoas vegetarianas, que era uma coisa de elite para depois baixar, e eu falo, e às vezes isso é necessário acontecer para que as pessoas que estão na comunidade comecem a se orgulhar de si. Eu sempre falo que as turmas da Somos B, elas podem ser de 45 dias, de 3 meses, de 30 dias. Eu sempre falo, tem o D1, que é o dia que as pessoas chegam lá, e o D45, que foi da última turma que a gente tem. O primeiro dia, quando as pessoas chegam para estudar, para ter uma oportunidade, elas são uma pessoa. Elas estão com a autoestima delas completamente balanceada, elas muitas vezes não acreditam no potencial que elas têm, elas acham que elas não vão atingir, não vão conseguir fazer. A gente, quando mostra tudo que elas vão sair fazendo de lá, elas falam, não, eu não vou conseguir fazer. Vai conseguir. E quando eles chegam no último dia que eles viram que tinham capacidade de fazer, que eles foram bem recebidos nos ambientes onde a gente foi visitar, de agência, de produtora, eles mudam. Mas eu acho que tem esse preconceito dentro da comunidade porque as pessoas só querem ser acolhidas e aceitas. Então, se as pessoas sabem que se elas disserem que elas moram em Paraisópolis, as pessoas vão torcer o nariz e achar, então não vou nem contratar porque pode ser que me dê problema. Isso é muito ruim, é muito triste. Então, eu super entendo. Assim como eu entendo, às vezes, as mulheres que dizem que são contra o feminismo e que são machistas, elas só querem ser aceitas. Assim como eu entendo os negros que são racistas, eles só querem ser aceitos. Então, é tudo uma grande mudança que a gente precisa. E a informação, o detentor de toda a informação, são os privilegiados. São as pessoas que têm mais dinheiro, são as pessoas brancas que foram bem nascidas, que conseguem ter acesso à comunicação. Então, se não mudar a partir de quem tem o conhecimento e for de cima para baixo para dizer, olha, você não precisa se envergonhar do que você é, que você é muito foda, isso vai ser muito difícil. Como qualquer jovem nascendo num berço de ouro. Né? Exatamente. O Obama teve aqui recentemente no Brasil, fez uma palestra, foram milhares de pessoas. Eu não consegui porque eu não tinha dinheiro para pagar, que era muito caro, viu, gente? Mas eu queria ter ido. Eu também queria. E teve um cara que fez os 14 principais frases que ele falou nessa palestra. Coisas maravilhosas. Eu tô comentando até todas elas no meu LinkedIn para dar minha visão. E tem uma que eu achei muito incrível, que eu não falei sobre ela ainda, que ele falou que ele foi numa favela e que ele viu um monte de criança e de meninos jogando futebol e brincando. E ele falou, a única diferença entre todos esses garotos da favela e eu é a oportunidade. E eu não podia concordar mais com isso. Então, imagina que o ciclo natural das coisas, do jeito que o nosso país é desigual, era que eu tivesse ainda na minha cidade, muito provavelmente limpando o banheiro de quem tinha dinheiro para isso, para contratar uma empregada. Que foi o que a minha mãe fez a vida inteira. As pessoas, elas olhavam para mim e elas não diziam assim, poxa, você vai ser alguém, você tem capacidade, você é inteligente, você é esperta. Não. Engraçado que a gente consegue encontrar pessoas enviadas para deixar você mais para baixo. Né? Exatamente. Negativas. Né? E isso é uma coisa que eu agradeço a minha mãe. Eu falo, ela é um ser de completa luz, assim, porque eu não conheço ninguém igual a minha baixinha. E ela falava, você vai ser o que você quiser, não deixa dizerem o que tu vai ser ou deixar de ser. E ela falou, e se tu tiver que ser faxineira, tu vai ser a melhor faxineira da cidade. Todo mundo vai se estapear para te chamar. Então, a minha mãe, ela sempre teve isso. Que, tipo, independente do que eu fosse fazer, eu e meu irmão, que eu tenho um irmão mais velho, a gente tinha que ser muito bom naquilo. Porque ela nos ensinou desde cedo que a vida do pobre não é fácil. A gente tem que se provar o tempo todo, a gente tem que provar que é honesto o tempo todo, Sim. A gente tem que provar que é capaz o tempo todo. Então, a gente já saiu meio calejada de casa.
Mas quando a gente chegava em casa, a gente tinha apoio da minha mãe, a gente tinha apoio do meu pai, eles vibravam com as nossas pequenas vitórias. E às vezes, dentro da comunidade, os pais estão tão imersos em botar comida na mesa, não tiveram oportunidade nenhuma, tomou paulada o dia inteiro aonde trabalham, que não consegue dar essa força para os filhos. E o resto da sociedade também não dá. Eu cheguei atrasada aqui hoje, por exemplo, porque eu só consigo vir na comunidade de Paraisópolis, que eu estou sempre vindo aqui, com um taxista que é de Paraisópolis, que me pega na Zona Sul e me traz. Vocês não fazem ideia de quantas vezes eu peguei um táxi de aplicativo ou Uber. Pra cá, eles... Não, eles pegam o endereço, eles não sabem onde é. Quando eles começam a chegar e veem que é dentro da comunidade, eles falam assim, agora eu não vou mais. Então isso é um puro desrespeito e preconceito em relação às pessoas que moram aqui. Sim. E aí o que acaba acontecendo? Quando a pessoa que mora aqui tem uma oportunidade fora, ela, às vezes ela fica um pouco receosa de sofrer preconceito. Poxa, agora que eu consegui essa oportunidade, se eu falar que sou da comunidade, pode ser que as pessoas me vejam de um jeito... as origens dela com medo de retaliação. Exato. E eu vou falar que eu comecei realmente a sentir orgulho de onde eu vim, orgulho de onde eu era, quando eu comecei a criar consciência social, consciência política lá com meus 20 e poucos anos. Até isso, eu ficava na minha. Então, eu não escondia. Mas eu também falava assim, se eu falar, vão já pensar um monte de coisa, sabe? E se eu falar, vou ter que explicar que focinho de porco não é tomada, até... Então, eu acho que hoje em dia, a partir do momento que quem está detendo o poder, qual que é o poder? O poder econômico, o poder de contratar, o poder de mudar a vida das pessoas. Dar essa oportunidade como você teve. De dar essa oportunidade, começa a conversar com outros e mudar isso, vai ser bom para todo mundo. É um jogo de ganha-ganha. Vão ganhar as empresas que vão ter colaboradores completamente capacitados, e vestindo a camiseta, cheio de gás, e vai ganhar a comunidade que vai mudar o status ali, como que é tudo. Então, eu acho que esse preconceito existe muito em função da sociedade desigual que a gente vive. Todo mundo só quer ser aceito. Na verdade, é essa, né? Que legal. Você que nos acompanha pela Rádio Nova Paraisópolis, na rádio, muito obrigada pela sua companhia. Você está ouvindo o programa Elas no Rádio, com a nossa amiga diretora de mídias, é isso? Diretora de produto. Diretora de produtos, gente. Aqui é tudo ao vivo, a gente é essa mesmo. É diretora de produto, a Etienne, do Jardim, e já atua há muito tempo aí, contribuindo com outras marcas, né? E hoje a gente está falando da questão do impacto social, né? Do impacto de negócio, a importância das empresas aderirem a essa nova visão de que todo mundo pode ganhar, que se ele contratar assim, se ele apoiar, no caso como a Somos B, que hoje é uma iniciativa social que você teve, a partir das suas necessidades, a tua visão se abriu para poder se estender a mão para outros jovens e mostrar que é capaz, que se todo mundo colaborar, a gente consegue ter um país mais justo, oportunidade para todos. É possível assim, né? Porque, eu nasci na favela, eu nasci na comunidade, ninguém vai me querer. Não. Eu acho que tudo começa também com a gente, né, Etienne? Com certeza. Eu trouxe algumas pessoas super legais. Eu sempre gosto de fazer isso, trazer pessoas de fora que saíram de comunidades e que tiveram sucesso nas suas áreas. Porque aproxima, né? Então, quando as pessoas veem, poxa, aquela pessoa tem tudo isso de sucesso, chegou onde chegou, e, nasceu numa periferia, sabe? Não teve oportunidade, teve que lutar, poxa, eu vou me espelhar nela. Então, tem muita gente boa e incrível no mercado de trabalho, que são pessoas que são ícones, são inspirações, não só para quem é de comunidade, mas de qualquer pessoa, na verdade, e que eu acho que quem está na comunidade tem que se espelhar nelas. Então, tem o Alan Soares, tem a Nina Silva, tem a Juliana Martins, tem a própria Emanuele, que são pessoas que estão na área de tecnologia. O Alan, por exemplo, é da área de tecnologia e a área financeira, e são pessoas incríveis. Isso é importante, né? Essa questão da representatividade que você está falando, né? Eu lembro, porque eu fiz parte da turma a que eu fiz foi a segunda, Foi a segunda. Segunda turma da Somos B. E foi incrível, porque eu tava lá um dia esperando uma palestra e nada mais, nada menos que uma menina. Gente, uma menina. A Tati Carvalho. A Tati Carvalho. Sabe, vizinha de bairro, assim, vizinha, com uma história incrível. Hoje ela tá na Alemanha, né? Ela tá na Alemanha, ela se mudou para Berlim. Ela é diretora de produto também de uma multinacional da área de energia. E ela é do Capão.
E ela Não, teve Parque muito, Fernando. e ela teve muito problema também quando ela começou a carreira dela, até na faculdade, porque uma que ela estava na engenharia elétrica e achavam que ela não devia estar lá porque era mulher, então ela teve esse primeiro problema, e segundo porque ela era pobre e ela passou por um monte de dificuldade de ter que fazer xerox e não ter dinheiro, de ter que ir para a faculdade e não ter dinheiro, e ela não queria falar para os pais dela, para que os pais dela não ficassem chateados e tristes porque não podiam ajudar. E ela passou por tudo isso com muita força, com muita garra, teve a oportunidade e hoje está em Berlim trabalhando lá e trouxe ela aqui para todo mundo. Foi uma choradeira a aula nesse dia. Nossa, eu chorei horrores, gente. Mas é isso. Às vezes eu falo para os meus clientes assim, que eu estou sempre tentando fechar turmas da Somos B. E daí eles falam assim, a gente pode ajudar e fazer um curso? Eu falei assim, sim, mas eu quero que faça o curso, mas que também contrate, se comprometa em contratar as pessoas. Porque não adianta só a gente capacitar, deixar o conhecimento na comunidade e não dar oportunidade. Então, pode ser que uma empresa pense assim, poxa, se eu tenho uma vaga aberta, eu tenho dinheiro para contratar uma pessoa nessa vaga, eu posso contratar o melhor profissional que existe? Pode, mas por que não contratar o melhor profissional que existe da comunidade? Para fazer essa roda girar um pouquinho diferente, né? Dar a oportunidade, integrar as coisas de verdade. Então, a representatividade é algo muito legal. E tem muita gente que saiu de periferia, que saiu de comunidade, que saiu de favela, que tinha parente bandido, que tinha dificuldade financeira, que passou fome e hoje, em função de uma oportunidade que abraçou, que recebeu e abraçou, é alguém que tem sucesso. E o sucesso, ele não é só ter dinheiro, né? O sucesso envolve tantas outras coisas hoje em dia. Para mim, Etienne, sucesso hoje é poder transformar a vida de outras pessoas. É poder fazer alguma coisa de boa para outras pessoas. Porque se não fosse lá atrás, uma, duas, três pessoas que deram a mão para mim e falaram assim, vem aqui, guria, vem cá que eu vou te dar uma chance, vou te ensinar alguma coisa e tu vai aprender, eu não ia estar aqui conversando com vocês hoje. Então, eu acho que, assim, a gente tem que ser responsável pela nossa vida, mas a gente também é responsável pela vida do outro, pela sociedade que a gente vive. Sim. Não adianta a gente só ficar reclamando, porque o Brasil tá horroroso, muita violência. Porque o Brasil é assim mesmo. E a gente... O pessoal vive falando isso, é assim mesmo, porque é Brasil. Aí dá vontade de falar para essas pessoas, então, minha amiguinha, dá licença, vocês vão para outro país. Porque é o país que a gente vive, a gente pode mudar sim a nossa realidade. Lógico que não. Não existem possibilidades, mas é aquilo que você está falando, né, Etienne? A gente precisa ser esse braço forte. A gente, no seu caso, que você já tem uma história e hoje você, né, felizmente, teve essa direção para poder apoiar esses jovens, a gente precisa de outras Etiennes também. Não, mas Você outras que está empresas... empreendendo aí, você que tem o seu negócio, pega essa visão, né, de contribuir. E é legal porque eu converso com muitos clientes, né, para falar do projeto, para falar da comunidade, e eu noto que eles estão muito mais abertos hoje do que estavam há 3 anos atrás. Então, eu confio muito na mudança. Então, eu acho que a mudança ela não acontece como mágica. Acordamos hoje, tudo mudou, tá tudo maravilhoso. Não, a mudança ela vai acontecendo aos poucos. Ela começa na gente. Exatamente. Começa por aí. Uma nova mentalidade, né? De saber ser capaz. Exatamente. Eu nunca esqueço, agora eu lembrei do negócio do taxista, que uma vez um menino que quis me deixar lá embaixo, eu falei assim, mas moço, por que você não vai subir? Eu tô atrasada. Ele falou assim, não, porque ele era de uma comunidade lá na Zona Leste. Ele, não, porque eu sou da outra comunidade, é perigoso. Eu falei, cara, se é de comunidade, se é periférico, você tá fazendo uma coisa dessa, tem vergonha de você. Vamos lá, não vai acontecer nada. E daí ele entrou e tal, a gente ficou até trocando uma ideia, conversando, mas olha só, ele era de uma comunidade lá da Zona Leste, e tava com receio de entrar aqui. Então, assim, eu acho que a mídia tem muita culpa em criar esse monstro todo, esse estereótipo, né? Não, botou um véu assim que parece que é tudo horrível. Eu falo, gente, vamos na comunidade. Fala Capão Redondo, dá a impressão que parece que é tiro correndo para todo lado. Capão Redondo lá, hoje de manhã tinha 2 na calçada. É mais ou menos assim que o pessoal fala. E tipo, são pessoas normais. A Paraisópolis tem 110 mil habitantes, 8 mil comércios legalizados. Quantas famílias não tem aqui dentro, entendeu? Quantos sonhos não tem dentro da comunidade? Só esperando uma oportunidade para criar uma coisa nova, para empreender num projeto novo. Então são pessoas, eu acho que as pessoas têm que parar de forma geral de ver eles e fazer essa separação e entender todo mundo como pessoa, como gente, né?
E você leva esse trabalho de consultoria para as empresas, Etienne? Falar Levo. tudo isso, para conscientizar. E também de falar dessa importância, né? Ó, você quer que sua marca venha desenvolver? Começa a aderir às questões sociais, porque isso traz para as grandes Sim, empresas. eu levo isso da parte de consultoria e, na verdade, desde que eu comecei a me envolver diretamente com negócio de impacto, com empreendedorismo social, isso acaba respingando de uma forma positiva em todos os clientes. Porque eu tento sempre fazer com que ele tenha mais inclusão, mais diversidade, que ele faça integração para essas pessoas. Quando a gente fala hoje muito de diversidade, a gente fala de diversidade de gênero, ter mais mulher dentro das empresas, em cargos de liderança, acolher mulheres que são mães, mulheres negras. Se fala muito também na igualdade sexual, de LGBTQs e tal. Só que eu falo, uma questão de inclusão e diversidade também é ter periférico. Também é ter pessoas de periferia lá dentro das empresas. Então, eu acho que as empresas, quanto mais abertas elas estiverem para vários tipos de pessoas, esses vários lugares, mais forte ela vai ficar. Porque se uma empresa ela vende um produto, ela vende um serviço, quanto mais diversidade ela tem na empresa dela, com mais pessoas ela vai conseguir falar da forma certa. Então, quando eu faço as consultorias, eu sempre tento incluir, eu sempre tento fazer com que o cliente veja que a diversidade é importante, mostrar onde ele está errando do ponto de vista de preconceito, porque a gente tem muito preconceito enraizado, né? Tá tudo sistemático. Então, quando alguém abre a porta para dizer assim, bom, eu não sei se eu estou fazendo certo, mas eu quero saber, é a melhor coisa que tem, porque já mostra que está querendo partir de um ponto de mudança, né? Então, dentro das consultorias, eu ajudo com a parte de inclusão, diversidade também. É super importante, né? Sim. E aproveitando também para fazer a ligação da Somos B com o mercado publicitário. Fala um pouquinho para a gente, por favor, até para o pessoal entender melhor. Claro. Eu trabalho há 15 anos no mercado publicitário. E um dos grandes problemas sempre foi mão de obra qualificada, principalmente mão de obra júnior, de pessoas que estavam começando, assistentes, dependente de ser assistente de arte, de projetos ou de desenvolvimento, sempre a gente tinha uma dificuldade muito grande de contratar. E aí, quando a gente começou a ter uma demanda grande de trabalho em 2016, a gente chegou a ter, no lugar que eu trabalhava, 59 projetos abertos, vendidos para clientes, e a gente não tinha mão de obra que a gente conseguisse contratar. Então, a gente tinha salários bons, a gente tinha vaga e não conseguia contratar. E aí, a gente viu o seguinte, poxa, como assim? Todo mundo reclamando de desemprego e a gente com vaga aberta não consegue contratar. Comecei a falar com outras produtoras, outras agências, e todo mundo que eu falava dizia, pô, a gente também não consegue contratar, a gente tá com dificuldade. E eu pensei assim, poxa, se a gente não tá conseguindo contratar, tem algum problema no mercado. Aí a gente foi ver, a graduação é muito difícil, principalmente para quem é pobre, fazer. Vocês que conseguiram fazer, sabem o quanto é sacrificante fazer. Porque não é só entrar na faculdade, tem a roupa que você vai usar para a faculdade, tem o lanche que você tem que tomar na faculdade, tem o transporte que você chega até lá, o material, custos, né, tudo. Isso é muito caro. E a mensalidade, né? Fora a mensalidade. Quando você não consegue bolsa. Fora a mensalidade. E aí eu pensava assim, poxa, como a gente tem... É um dado, meninas. 80% dos jovens no Brasil estão fora das universidades e fora do ensino superior. E aí a gente falou assim, putz, vamos ver quanto custa um curso para que as pessoas consigam se capacitar. Eram cursos caros, às vezes um curso de R$350 para um fim de semana, dependendo da família, quase um terço da renda familiar. E aí a gente pensou o seguinte, poxa, vamos então preparar, onde tem jovem? Jovem tem nas comunidades, eu era uma jovem de comunidade, vamos preparar esses jovens para essas vagas. E aí foi onde a Somos B surgiu. A Somos B, a ideia inicial dela era capacitar para esse mercado da publicidade. Porque eu entendia, eu sofria desse problema e via outras pessoas que eu conhecia de não conseguir contratar mão de obra profissionalizada. Então, a gente resolveu fazer essa ponte, né? Capacitar os jovens nas comunidades, de acordo com o que as empresas precisam, tanto da parte que a gente fala dos hard skills, que são
as habilidades técnicas do que eles vão aprender, quanto das soft skills, né? Que é o que a gente chama de habilidade comportamental, que é ensinar o ecossistema, ensinar como se comportar numa reunião, como lidar com pressão, ensinar uma série de coisas que não chega na comunidade, não chegava para mim. Então, aí a Somos Ver, ela faz essa ponte. Dentro da área da publicidade, que é uma área que eu conheço, eu trabalhei por muitos anos, estou há 15 anos, com a comunidade. E quem já contratou jovens de comunidade formados pela Somos B, não se arrepende. Porque fala, é exatamente como você dizia, Tine, são pessoas cheias de graça, uma vontade super bacana de fazer acontecer, né? E abraçam aquela oportunidade, que às vezes é a oportunidade que enxerga a oportunidade da vida. A primeira vez que eu fiz um estágio, quando eu estava em Pelotas ainda, nossa, meu chefe era um diabo. E eu não conseguia ficar triste com aquilo. Todo mundo reclamava dele porque eu só pensava, gente, eu estou trabalhando. Era uma loja super chique, assim, eu trabalhava desenhando. E eu falava assim, gente, eu não vou reclamar como todo mundo reclama, porque olha só, eu consegui um estágio, eu tô aprendendo com ele. Ele é o demônio em forma de gente. Mas até disso a gente pode tirar alguma coisa. Mas eu tô aprendendo. Eu trabalhei um ano com ele até ter a oportunidade com uma outra empresa muito mais legal, com um chefe que eu amo de paixão, que é o Rogério Petter, que eu brinco, foi meu primeiro chefe de verdade e que me ensinou muita coisa. E ele dizia, Tiene, você precisa para você mandar, que eu cuidava da parte de controle de qualidade, ele dizia, para você mandar, você precisa saber. Então você precisa estudar. Se você tem que dizer para alguém o que ela tem que fazer, você precisa estudar. E se alguém te perguntar alguma coisa, você tem que saber. E aí eu tinha oportunidade de trabalho e ia estudando. E é exatamente a mesma coisa na publicidade. Quando qualquer pessoa sai da faculdade, independente se é uma faculdade pública, independente se é uma Uninove da vida, ou se é uma FAP da vida, ou uma Mackenzie, e vai para dentro de uma agência, ela praticamente não sabe nada. Porque o dia a dia dentro de uma agência é completamente diferente. Então, aquela pessoa que está saindo da universidade, ela é formada para aquele ambiente conforme ela tem a oportunidade de trabalho. E tem muitas coisas que se fazem dentro de uma agência que você não precisa de graduação, você precisa ser especialista dentro daquilo. E a gente que trabalha em agência sabe disso. Então, por que não dar oportunidade para pessoas que não têm oportunidade de graduação, para aprenderem e se especializarem nessas coisas onde não precisa da graduação completa e elas se desenvolverem lá dentro? E dentro da Somos B, esse primeiro preparo de como é o funcionamento, de como que as coisas acontecem, quais são as ferramentas que usam para comunicação, como que é a aprovação, a gente faz. Uma das dinâmicas que a gente tem de aprendizado é que todo o exercício que é feito na aula, ele já é feito dentro da ferramenta que a empresa que vai contratar, que está patrocinando a turma, faz. E eles entregam as peças, tudo que eles estão fazendo como exercício. E eu, Etienne mesmo, eu vou lá e comento como se eu fosse uma cliente imaginária. E daí eu faço exatamente como muitas clientes nas agências fazem. Eu não gostei. Aí eu nunca esqueço a primeira vez que a gente fez isso, que eu fui ver, o pessoal estava mexendo. Eu falei, o que você está fazendo? Então, o cliente, porque eles não sabem que sou eu, mas é uma entidade, né? O cliente falou que não gostou. Eu falei, mas o que você está mexendo? Vou mexer aqui. Mas o que ele não gostou? Não sei. Então, como é que você vai mexer? Para você mexer, você tem que saber o que ele não gostou. E aí a gente fala, né? Toda vez que alguém falar que não aprovou uma peça, por que não aprovou? Não gostou da cor, não gostou da diagramação. O que foi? Aprender a se comunicar. Isso é uma coisa que, a gente já entrega mais pronto para dentro das agências. Porque qualquer pessoa chegando na faculdade ou chegando na comunidade não saberia. Então, a gente tenta fazer esse match, né, das empresas com a comunidade para deixar as pessoas chegando até elas o mais prontas possíveis para poder produzir e trabalhar. Isso é muito bom que você está falando, porque uma das nossas dificuldades, né, Gabi? A gente estudou junta, às vezes aparecia a vaga de estágio. Isso é uma triste realidade que eu acho que ainda acontece muito. Nossa, que legal, surgiu uma oportunidade, mas aí quando você vai ver a descrição do perfil do candidato que ele precisa, a gente nunca conseguia atender. Porque tem que ter um inglês influente, porque tem que saber espanhol, porque tem que saber esse programa. Quase que... Peraí, a gente tá querendo uma oportunidade, mas aí ele coloca tudo isso. Não, eu acho que as pessoas estão muito loucas, gente. Assim, pedir inglês fluente numa vaga, ou inglês intermediário, que seja numa vaga no Brasil, a menos que seja uma multinacional e que vá realmente utilizar o inglês, não faz o menor sentido.
Eu vejo vaga de pessoas em agências pedindo inglês, atende um cliente multinacional, entendeu? Vão falar todo mundo português. Então as pessoas, elas querem pagar muito pouco e Sim. querem uma... Exigem muito. Exigem muito. Não, ninguém nasce sabendo. As pessoas, elas têm que ter aquele período de maturação, de entrarem dentro do trabalho, entender exatamente, irem se desenvolvendo. Só 5% da população no Brasil fala inglês fluente. Eu não falo inglês fluente. Eu atendo clientes de fora do país com o meu Google Tradutor aberto ali, dando um jeito, porque eu não tive a oportunidade de estudar. E vou me virando, estou estudando agora, com 40 anos. Então, as pessoas, elas acham que todo mundo nasce sabendo. E são as piores pessoas, porque elas não nascem sabendo e às vezes elas só acham que sabem, não sabem. Essa intolerância Não péssima, sabem nada, né? exatamente. E eu acho que os recursos humanos das empresas, eles têm muito pouco de humano, na verdade. E eles têm muito de recurso. A partir do momento que você abre uma vaga de estágio, onde você pede inglês, você já está tirando grande parte da população brasileira dali. E às vezes esse inglês não vai ser sequer necessário. Então eu acho que as pessoas, elas estão esquecendo de pedir coisas que são realmente importantes. Comprometimento, proatividade, se a pessoa tem facilidade de escrita. Um dos maiores problemas que eu tenho trabalhando são que as pessoas, elas não leem mais. Você manda um e-mail dizendo assim, eu quero essa parede amarela. Aí ela responde com uma foto, assim, a parede está verde. Eu falo, mas amor, a parede era amarela. Ah, era amarela, não li. Então, isso é super básico. Não quero que as pessoas saibam inglês, eu quero que elas saibam outras, que elas tenham outras características que vão ser importantes para o trabalho. Prestem atenção, foco no que elas estão fazendo. E isso não precisa ter graduação para saber, para fazer. Tem um monte de coisa que tu não precisa ter grandes estudos para que você consiga se destacar. E eu acho que os recursos humanos, eles acabam não valorizando tanto quanto deveriam esse tipo de característica. Recursos desumanos, né? Põe tudo aquilo ali, a gente fica perdida, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui, porque eu fico vidrada quando a Etienne tá falando, gente. Eu esqueço de acompanhar o Face. Né? Então, você que está nos acompanhando pela Rádio Nova Paraisópolis, 87.5 FM, e que está nos vendo aí pela live, nós estamos com a Etienne, que é diretora de produto, conhece muito, sabe muito de publicidade, já atua aí 15 anos, gente. Brincar, acho que desde pequenininha ela atuava. Tem uma história muito bacana, porque a Etienne, ela conta, né, Etienne, que veio de periferia e hoje você é uma referência, a gente procurou saber, como diz hoje, puxou a capivara, a gente puxou tudo, porque a gente viu, assim, que o seu nome, hoje, infelizmente, ele tem destaque no mundo de publicidade, marketing, a gente veio falar muito sobre o seu nome, sobre o seu trabalho, né, você deu uma entrevista para a revista Cláudia, e tantos outros canais de comunicação. E isso é bom porque nos ajuda, né? Nos traz uma força de que a gente que veio de comunidade, a gente tem a capacidade. Sempre quando eu falo de periferia, Etienne, eu creio que você deve conhecer o doutor neurocirurgião Ben Carson. A história dele é maravilhosa, né? Porque ele era um negro, morava na periferia e a mãe dele era empregada e a mãe dele e era analfabeta, não sabia ler. Mas ela viu que os filhos não poderiam seguir a mesma história. Não que era ruim. É que nem minha mãe. Né? Não que Caso, tenha exatamente. motivo pra vergonha, mas eu quero o melhor, exatamente. Né? E ela insistiu nisso, né? Quem leu o livro, quem viu a história, ela falou, não, vocês agora vão parar, vão sair da televisão e agora vocês vão ler. Então, todo dia ela incentivava eles à leitura. E a importância da leitura, que é até bom a gente falar sobre isso, que foi que proporcionou que ele e o irmão dele se tornassem hoje quem eles são. Eles são conhecidíssimos, são super renomados, mas olha só a história, eles não se sujeitaram a situações adversas, né? E tem uma coisa, esses tempos, eu vivo me metendo em treta na internet, porque eu vejo os absurdos, eu vejo os absurdos e eu vou lá me meter. E foi até um jornalista que é bem famoso, que é o Ricardo Amorim. Ricardo Amorim? Deixa eu ver. Mas eu acho que é Ricardo Amorim. Acho que é Ricardo Amorim. E eu vi esse post. E aí, a treta foi comigo, né? Eu adoro ler. E aí, o que aconteceu? É o Ricardo Amorim mesmo. Ele fez um post dizendo o seguinte, ele fez 2 posts, eu já tentei 2 tretas lá no post do coitado do jornalista, que é um excelente jornalista, inclusive. O primeiro foi dizendo que a gente teve um menino, que era de uma comunidade, um menino negro, que ele passou em primeiro lugar no vestibular de medicina, e daí a notícia era que ele estudava no banheiro do posto de gasolina, que a mãe dele era faxineira, e que ele conseguiu estudar durante todo aquele ano nessas condições horrorosas, e que ele passou em primeiro lugar em medicina,
E o post dele dizia assim, olha que cara incrível, olha que história de superação maravilhosa, porque a vida é assim, quem quer consegue. E eu fiquei putaça com isso. Não tirando o mérito Esse é o tal da meritocracia, da meritocracia, né? E aí, até nesse caso, eu não tiro em nenhum momento o mérito desse rapaz. O sacrifício que ele passou e aquela vitória que ele teve. Porque existe um mérito? Existe, mas não existe meritocracia. E aí, o que acabava acontecendo? Do jeito que o Ricardo Amorim colocou, parecia que, tipo, todo mundo que é pobre porque quer. É pobre porque não se esforça. Tá no crime porque quer, não porque não se esforçou o suficiente. E um outro foi que tinha um casalzinho muito bonitinho, branquinho, loirinho, vendendo bala no sinal, com uma plaquinha. Gostaríamos de empreender e sermos empresários. Enquanto não conseguimos, vamos vendendo bala no semáforo. E ele, nossa, olha que criatividade maravilhosa, o povo brasileiro é lindo. E eu também fui lá reclamar. Por quê? Quando é o pretinho que tá no semáforo, é bandido, né? Aí é vagabundo. E eu acho que o que a gente faz? A gente romantiza a desigualdade. Esse menino, ele teve o mérito dele em entrar em primeiro lugar no vestibular de medicina e eu fico feliz por ele, é lógico. Mas eu queria que ele não tivesse tido que estudar no banheiro do posto de gasolina. Eu queria que ele tivesse uma mesa como essa, que ele tivesse luz, que ele tivesse um pratinho de comida. Então, enquanto a gente romantizar a desigualdade, de dizer assim, olha, quem quer consegue, a gente não vai acabar com a desigualdade, porque não é quem quer. Oportunidade, como você falou inicialmente, né? Exatamente. Então, não é quem quer consegue. Todo mundo quer ter uma vida melhor. E não é por falta de esforço que as pessoas não conseguem. Eu conheço gente que trabalha em São Paulo, mora para lá do Jardim Ângela e demora 3 horas para chegar no trabalho. Só para ir para o trabalho, todos os dias. E daí para voltar mais 2 horas e meia. Imagina passar 5 horas e meia no transporte público do jeito que a gente sabe que é. Aí depois eu vejo as pessoas dizendo que as pessoas não conseguem porque não quer, tentar dar um soco na cara das pessoas. Porque não, gente. E daí todo mundo que eu falo, que eu ouço falar, a meritocracia existe sim, a minha empresa é meritocracia. Não, gente, meritocracia é igual Papai Noel. Todo mundo já acredita em Papai Noel, né? Todo mundo já acredita em meritocracia. Só que assim, ou você é burro para acreditar em Papai Noel, ou você é ingênuo. Depois de um certo tempo, não dá mais. E é a mesma coisa com a meritocracia, gente. Não tem como quererem que eu, Etienne, mesmo de uma comunidade que tive todo o meu esforço, mas sou branca, sou alta, tô dentro de um padrão instituído de beleza, tem as mesmas condições de uma pessoa, de uma menina que nasceu numa outra comunidade, que é preta, que às vezes é gorda. Entendeu? Que tá num outro estado que não tem tanto holofote. Não tem como comparar a vida dela com a minha. E isso é o grande crime da meritocracia. Achar que as pessoas elas não se esforçam o suficiente para conseguir. Existe o mérito? Sim. Tem pessoas que têm seu mérito. Vocês duas têm o mérito de vocês por terem conseguido passar pelas dificuldades e por terem conseguido se graduar, por estarem aqui hoje num programa de rádio Super Girl Power. Vocês têm esse mérito e esse mérito é de vocês, ninguém tira. Mas isso não é meritocracia. Eu acho que as pessoas confundem demais. Elas querem comparar banana com manga, entendeu? E não dá. Então, essa romantização da desigualdade, ela tem que acabar. Tem que parar de dizer que as pessoas não querem as coisas, não conseguem as coisas porque elas não se esforçam. Não, as pessoas elas não conseguem as coisas porque a gente tem uma desigualdade absurda. É por isso, entendeu? Falta de oportunidade mesmo, né? Enquanto tem gente que está preocupado com o que vai... qual bar que vai ir de sexta-feira para gastar o VR, tem gente que está preocupado se vai ter comida para dar para o filho no outro dia de manhã. Exatamente. Então, essa romantização, e eu entro... briga com o famoso, assim. Quebra o pau mesmo. Quebra o pau mesmo, porque eu falo, gente, não dá. E tem uma coisa, isso a sociedade faz, as pessoas falavam pra mim, nossa, mas você conseguiu tudo que você conseguiu, porque, nossa, você se esforçou muito, parabéns. Eu falei, sim, eu me esforcei, mas eu tive os meus privilégios, eu tive as minhas vantagens. Eu tive acesso à educação, meus pais sempre incentivaram a gente a estudar e nunca faltou comida na mesa. Eu não consigo parar e pensar o que deve ser você sentir fome e você não ter o que comer. Então não dá para comparar a Etienne com quem passa por isso, entendeu? E as pessoas que estão lá do alto das suas coberturas, às vezes elas acham que as pessoas não fazem, não se dão bem
e vivem na pobreza porque querem. Não, gente. Essa romantização da desigualdade tem que partir de todos nós terminarmos. E brigo na internet mesmo. O caminho não é igual para todo mundo. Lógico, lógico. Acho que tem que dar um de louco mesmo, fazer igual a Etienne, sair queimando tudo. Não, Nesse sentido de... É a questão do não se conformar, Exatamente, né? Não se conformar. Você não pode se conformar, não. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente precisa... Ainda mais quando a gente na questão da mulher que você estava falando, que hoje o mercado tecnológico, ele infelizmente é mais homens do que mulheres. 13% das vagas no Brasil são ocupadas só por mulheres. Ou seja, mais de 85% das vagas em tecnologia são ocupadas por homens. Precisa ter uma equidade. Precisa ter mais mulher na tecnologia. Por quê? Porque a gente consome tecnologia também. Por que a gente não está na tecnologia se a gente consome tecnologia? Por que tem... Hoje até não, mas teve épocas que tinham muito mais homens médicos do que mulheres. Mas a mulher também precisa tratar da saúde. Então, essa equidade precisa acontecer em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, nós não... Quando a gente fala... outras tretas que eu entro na internet, quando a gente fala que quer igualdade, a pessoa fala assim, quero ver carregar um saco de cimento. As pessoas confundem direitos civis iguais com querer ser homem. As mulheres, quando a gente luta por direito, por igualdade, são igualdade de direitos. A gente quer trabalhar na mesma função e ganhar o mesmo salário. Exatamente. A gente não quer receber um salário menor só porque a gente engravida. E pode ser que engravide no período de trabalho. Como se todos os homens que têm esse pensamento nasceram de chocadeira, né? Não tiveram uma mãe que pariu e que cuidou deles. Então, a gente precisa mudar muitas coisas ainda, muito pensamento, para que a gente consiga realmente ter uma mudança. E eu acho que, assim, às vezes é fazendo as pessoas pensarem aquilo que elas estão pensando errado. Eu já pensei errado muitas coisas. Muitas coisas. Eu mesmo já repeti discurso. Se tá na periferia, porque quer. Porque se puder, tem que sair. Quando eu era mais nova, eu pensava. Porque é o que eu falo, é consciência social, é consciência política. Então, as pessoas, às vezes, estão repetindo esse discurso sem nem se dar conta, só estão repetindo. Então, a gente tem que ir lá dar uma brigadinha com elas para ver se elas começam a pensar melhor, né? Sim, quero sim. Esse exemplo que você deu. Quero direitos iguais e não vou carregar um saco de cimento porque eu sou mulher, biologicamente não sou igual a um homem. Então, eu não preciso carregar um saco de cimento. A melhor resposta foi de uma engenheira mecânica que falou assim, não, querida, eu não preciso porque eu criei um carrinho mecanizado que ele carrega o saco sozinho. Tá vendo? Já que a gente está falando de tecnologia, aproveitando você que nos acompanha pela Rádio Nova Paraisópolis e pela live, a Laboratória, que ela tem uma iniciativa muito legal, abriu cursos aí para programação, você que quer aprender tudo sobre criação de websites, tudo sobre HTML. Aplicativos, são Exatamente, maravilhosas as meninas da Laboratória. Ela abriu a inscrição, e isso, gente, é super nova, na Laboratória está há 1 ano só aqui no Brasil, ela formou turmas no ano passado e abriu inscrição esse mês até dia 23, hein, meninas? Então corre para se inscrever, e ela é aberta para mulheres a partir de 18 anos, mulheres cis e mulheres trans também, tá? Então, tá toda a oportunidade para todas as mulheres a estudarem, e você vai ter a oportunidade de aprender muita coisa em 6 meses. Você vai aprender em 6 meses muita coisa bacana, né, Gabi? Nós tivemos a Regina, acha que também é igual a Etienne, com essa mesma causa da gente unir forças e fazer com que o nosso país ela saia dessa linha de desigualdade. Ela traz essa ideia, assim como a Somos B também desenvolve esses projetos. E preocupada em inserir a mulher no mercado de trabalho. O foco é a mulher. A mulher precisa avançar. E assim, rapidinho, só já te dou a palavra, só para fazer puxar o saco um pouquinho. Eu fiz o curso da Somos B, pela Somos B, com a Etienne. E eu não tinha noção, assim, de nada, gente. Falei, vou lá, né? Vamos ver. Quero fazer, já. E é maravilhoso. Também quero saber das turmas. Já vamos entrar nessa questão. Você acha que você não... Você fala, gente, é uma coisa do outro mundo. Porque eu sou da área de humanas e nunca tinha pensado em tecnologia nem nada. Mas você vê a peça, você criou uma peça e você começar a entender os códigos, pra mim foi maravilhoso, foi genial. Então, para quem tem interesse e acha que não tem capacidade para fazer o curso da laboratório, tá errado. Vai, porque, como eu falei, a gente falou uma oportunidade, no as vagas são limitadas, gente. São limitadas, o processo seletivo, ele exige um pouquinho de tempo. Então, quanto antes for se inscrever, melhor.
mas faça porque elas dão muito suporte. Sim, é um projeto maravilhoso das meninas. Eu conheço, tive a oportunidade de fazer um painel no último hackathon da laboratória. E é uma oportunidade gigantesca. As meninas praticamente saem de lá empregadas em grandes empresas dentro da área de tecnologia. E quando alguém falar assim, putz, eu não vou fazer porque eu não sou capaz, eu não tenho capacidade, pensa o seguinte, qual bebê nasce falando? Nenhum. E todo mundo tá aqui falando, às vezes falando mais de um idioma depois que resolve aprender. Então, é um caminho de aprendizado. E todo mundo tem capacidade. Então, se vocês têm vontade de trabalhar com tecnologia, e pensem, olha pro seu celular, todo aquele monte de aplicativo, WhatsApp, Facebook, Instagram, isso tudo é tecnologia, gente. Então, a tecnologia está aqui perto da gente. Então, tem vontade de trabalhar com tecnologia, que é o mercado que mais cresce no mundo. Para vocês terem uma ideia, até o fim deste ano vão existir 160 mil vagas no Brasil, sem pessoas para trabalhar. Quem sabe vocês não sejam essas pessoas trabalhando com tecnologia, os salários são bons, o plano de carreira é bacana, e daqui para o mundo, né? Porque se eu, quando tinha meus 16 anos, minha família falava, você tem que aprender inglês, porque senão não vai ter oportunidade, eu digo para vocês, você tem que aprender tecnologia. O ecossistema da tecnologia é a nova linguagem universal. Se você não fala inglês, se você não fala espanhol, dane-se. Você tem que aprender tecnologia. Aí também. Exatamente. Né? Tem o Google Tradutor. É muito bacana falar sobre isso, porque realmente a gente cresce, tem que saber falar inglês. Parece que tudo se resume a saber falar inglês e você vai negligenciando as outras coisas que você pode aprender. E o Google Tradutor, por exemplo, é tecnologia. Alguém inventou uma ferramenta para não precisar falar inglês, viu, gente? Quem é da época da enciclopédia que sabe quando tinha que estudar, gente do céu. Não, mas engraçado, Mas hoje você a gente tem aprendendo tecnologia, você aprende um monte de termo em inglês. Exato. E já tá aprendendo inglês ali, ó, fazendo os dois tudo junto. Então, você que quer se inscrever, entra selecão.laboratoria.lá. Você acessa, faz a sua inscrição, como a Gabi falou, tem um processo seletivo que é um teste em meio que aproximadamente 4 horas você vai executar ele, né? Tem um trabalho. Isso. E a partir desse teste que eles vão fazer o processo seletivo e tudo mais. Gente, mas vale super a oportunidade. Mulheres a partir de 18 anos até 100, 200 anos. Não tem limite. Então, assim, aproveita 6 meses, vai sair de lá craque. Não paga nada, tá? Só depois que você pode estar contribuindo para que outras mulheres tenham a mesma oportunidade que você. Mas durante o curso você não paga nada. É muito bacana. Que é como a Etienne falou, né? Ela teve várias oportunidades na vida e gente que deu a mão, que ajudou na caminhada dela, ela falou assim, bom, eu vou retribuir isso. Então, nada mais justo, né? Exatamente. Isso, e como que o nosso tempo está acabando, Etienne? Como que faz? Os jovens que querem se inscrever para Somos B, quais são as turmas futuras? A gente está sem turma ainda fechada, porque como a Somos B, ela trabalha para as empresas também, para a gente montar as turmas, as empresas contratarem, e a gente está com um ano bem de recessão econômica, a gente não tem nenhuma turma agora em andamento. Pretendo que pelo menos no comecinho do segundo semestre, agora em julho, a gente consiga já ter uma data. Mas convido todos vocês a irem nas nossas redes sociais, que é Somos B no Facebook, Somos B Brasil no Instagram e Somos B também no LinkedIn. E fiquem lá com o canal aberto junto comigo. Meu e-mail é etienne, com 2 N's, @somosb.com.br. Pode mandar e-mail que quando tiver turma nova, com certeza eu vou avisar todo mundo. Correu para se inscrever, gente. Vamos aproveitar. E tem os apoiadores, né, Gabi? A gente não pode Temos só um último recadinho, gente, que tá acompanhando a gente pela live. Aproveitem para curtir, para comentar. Sim. E vamos fazer esse vídeo dessa live expandir para que as empresas, para que chegue algum empresário, vários empresários e contratem a Somos B, para a Somos B abrir várias turmas e inserir mais gente no mercado. Vamos lá, então. Nossa, o tempo tá acabando, passa tão rápido. Bom, deixa eu fazer aqui um comunicado importante, que é sobre a votação de conselho da AMAE Pediatria Campo Limpo. Para a comunidade, para toda a região aqui de Campo Limpo e Capão Redondo e Paraisópolis, porque o Hospital Campo Limpo atende a toda essa região. No dia 18/6, terça-feira, das 8 às 4 da tarde, vai acontecer essa votação para o Conselho de Gestor. É importante participar, né, para a gente saber quem que atende a unidade ali. Então, todos participem desse trabalho para colaborar com a melhoria do Sistema Único de Saúde, né?
É pra comunidade mesmo. E o endereço para votação onde? É no Hospital Campo Limpo, na estrada de Itapecerica, eu não sei o número. Aqui não tem. Ah, é Rua Mas Manuel, aí ó. Rua Manuel Antônio Pinto, número 285. Vai ser o local de votação na terça-feira, dia 18 do 6, das 8 às 8 às 4. Isso. O Hospital Campo Limpo da estrada de Itapecerica, mais fácil acho que pra Porque o localizar. endereço a gente fica perdido. Porque essa rua mesmo eu não ia lembrar, né? Eu só sei da estrada de Itapecerica. Quero agradecer também ao Jornal Espaço do Povo, Agência Paraisópolis, Alif Pérez, Associação das Mulheres de Paraisópolis, Instituto Escola do Povo e... Quem que tá aqui? Tá. E acompanhe a nossa programação, gente. Por favor, siga a gente nas nossas redes sociais. KMT Turismo também, que é um dos apoiadores, né? Que é a KMT Turismo. Você que queira saber um pouquinho mais, pode estar ligando aqui na rádio e a gente passa as informações sobre a KM Turismo. Pra você viajar, vai ter viagem pra Gramado esses dias, hein? Ó, minha terra! Olha, que maravilha, Gente. A gente queria ir, Vai mas pela KM. no momento... Vamos pra comer fundi lá, gostoso. Quem curte São João vai ficar aqui comendo milho. São João, milho cozido, quentão, né? Mas tá aí, gente. Você que nos acompanhou pela nossa live aqui da Rádio Nova Paraisópolis, 87.5 FM, pode acompanhar todas as nossas programações também pelo aplicativo, tá? Então tem o aplicativo do Google Play, vai lá no seu Play Store, baixa o aplicativo no seu celular. E você que tem iPhone, pela Rádiosnet, Rádio Nova Paraisópolis, 87.5. Pode estar nos acompanhando aí durante toda a sua viagem. Todos os dias nós estamos aqui com várias programações e você está assistindo agora Elas no Rádio, que é um programa voltado para trazer novas ideias, sugestões, coisas que estão acontecendo. E a gente falou muito hoje sobre a questão do impacto social e a gente está com a Etienne do Jardim, que é diretora de produto, e falou da importância da gente abrir essa visão, da gente agarrar a nossa causa quanto pessoas que moram em periferia, né, Etienne? Você mora na periferia, não tem que ter vergonha, não. Eu moro no Ângela mesmo, moro no Capão, eu moro em São Mateus, né, São Miguel Paulista, que são lugares assim que normalmente as pessoas associam muitas coisas ruins, mas não tenha medo das suas origens, tenha medo de não mudar o seu interior, a tua mente, de que você tenha capacidade, mesmo saindo de uma comunidade, a gente pode fazer uma diferença, como foi o caso da Etienne. Depois pode conhecer um pouquinho da história dela curtindo as redes sociais, né, Etienne? Com certeza. E é isso, gente. É como eu falo da Somos B, brasileiros, baixa renda e brilhantes. Só tem coisa boa dentro de uma periferia e eu acho que faz parte de quem está dentro da comunidade mostrar isso para as outras pessoas também. Então não desistam dos seus sonhos e sonho, já que é para sonhar, pode ser sonho grande, não precisa sonhar pequeno e façam esses sonhos virarem metas e vamos atrás delas. Antes de finalizar, desculpa, posso ler uma pergunta de um... Claro. De um internauta aqui, de um seguidor. Ai, me senti agora na rádio, né? O Jean Carlos, ele entrou aqui, eu não tinha visto, desculpa, é o Didi, um amigo meu. A história do Ben Carson é muito boa. Ver ele hoje como político vindo de onde veio é muito bom. Agora, uma dúvida. Como professor de inglês, eu tentei durante 2 anos dar aulas voluntárias em comunidades, mas sempre tive muita dificuldade de entrar. Hoje eu tenho problemas com o tempo, mas gostaria de saber como alguém faria para entrar numa comunidade assim, para tentar fazer a diferença. O melhor jeito é procurar grupos de ativismos dentro das próprias comunidades ou associações de moradores, associações do comércio, como é o caso da própria Paraisópolis. Eu cheguei aqui com uma pastinha na mão, falando com o Gilson, que era o presidente da Associação de Moradores, expliquei o projeto e tive todo o apoio. Então, se você quiser entrar não só nessa comunidade, mas qualquer outra, procurem as associações que já existem, ou os grupos de ativismo de jovens negros, de mulheres, porque daí eles vão ajudar vocês. E o melhor, às vezes a gente acha... Isso eu aprendi muito dentro da Paraisópolis. Às vezes a gente chega com uma boa intenção, acha que o que a gente pensou na nossa cabeça é a melhor coisa para a comunidade, e na verdade a gente precisa ouvir a comunidade, a gente precisa entender o que as pessoas querem para oferecer a melhor solução. Então, ficar próxima desses grupos e ficar próxima realmente da comunidade é o que vai fazer você conseguir colocar o seu projeto de pé e ajudar as outras pessoas ensinando inglês ou qualquer outra coisa. Bacana. Mais alguma? Perguntas? Não? Quer mandar beijo pra alguém?
Câmara de Ela- A Fran entrou, gente. A Mas Fran é a a nossa, Fran- coordenadora. Ela entrou, não, ela tá aqui, ó, faz tempo que eu tô vendo ela aqui. Beijo, Fran. Beijo pra Fran. Bernardo, daqui a pouco você vai estar aqui com a A gente Fran falou também. assim, eu não tô lá, mas eu tô acompanhando daqui, ver se as meninas estão fazendo o trabalho direitinho. Só fiscalizando, tem que ter fiscal. Mas é muito bacana, gente. Então, a gente tem que acreditar. Né? Tem que crer que é Exatamente. possível, né? E assim, é muito bacana você falar sobre a questão da meritocracia, porque é uma mentalidade que as pessoas têm. Que não existe. Exatamente, infelizmente, né? Mas é aquela coisa, o mérito existe, a gente fez alguma coisa que a gente se esforçou e conseguiu achar alguma coisa, é o mérito nosso, a gente conseguiu, ninguém Nada tira mais da justo. gente, exatamente. Mas a meritocracia não, gente, porque a gente não pode comparar pessoas com cenários de vida completamente diferentes, então isso não é justo. Muito bacana. Se você quiser acompanhar essa programação na íntegra, volta lá o vídeo na live, você vai ver desde o início tudo que a Etienne passou de direção aqui, do que ela aprendeu, do que ela viveu, uma história muito bacana. A gente falou muita coisa. Fala. Gente, eu falo demais. Quando eu cheguei em São Paulo, falaram assim, nossa, você fala igual o Homem da Cobra. Eu falei, gente, quem é esse Homem da Cobra? Até descobri que era um homem que não parava de falar no centro, eu sou igualzinha, gente. Fala. É o Homem da Cobra, a Nega do Leite. Mas não tem gente. Quem é da área de publicidade, Fala. comunicação, fala pra caramba mesmo, né? Mas é bom que quem fala bastante acaba limpando o coração. A gente fala tudo aprende tanto com a aprende Etienne. muito, né? Então, acho que o nosso programa chegou ao fim, né? Obrigada, gente. Gente, então é isso por hoje, por essa semana. A gente agradece aqui imensamente, Ti. Obrigada pela participação. Eu que agradeço a O quanto oportunidade. você acrescenta na nossa vida. Muito obrigada mesmo. E volte mais vezes. Viu? Voltarei, gente. Vocês deixando, eu volto aqui pra A ficar gente falando. volta, a gente Volta, quer trazer volta Etienne sim. aqui para Acho falar que- mais sobre a Somos Bem, o crescimento da Somos Bem, a inserção de mais jovens Vamos nesse trazer. projeto legal. Muito bacana, tá bom? E da questão da publicidade, tem que falar Sim. assim, porque hoje, quando falo publicidade, eu sou muito honesta em dizer, eu sempre, na minha mente, vem Roberto Justo, sempre vem Roberto Justo. E não é só isso, a gente tem a Tem Etienne, tanta coisa. tem outras Não. mulheres maravilhosas do Sim, campo de publicidade que sabem muita coisa. Então, eu acho que a questão do machismo também, pra gente finalizar, que se deixa a gente ficar até amanhã aqui, a gente tirar essa ideia. Às vezes, a questão até da tecnologia, é a própria mulher que fala, não, mas isso é coisa para homem, quem falou? Não é não. Exatamente. Programação, tecnologia também é coisa para mulher, não tem essa não. Então, olha, gente, foi muito bacana a nossa conversa. Foi ótimo. E aí, adorei. gente, se você tiver perguntas, manda na live. Qualquer pergunta que você tiver dentro da pauta que nós abordamos aí na live, manda que a gente manda pra Etienne, eu tenho certeza que ela vai responder. Com certeza. E não deixem de entrar, gente, na página da Somos Bem para conhecer o projeto, que é muito bacana. Tchau, gente. Beijo, Tchau. gente. Beijo. Obrigada. Até mais. Até a Bom final próxima de semana pra vocês, viu? Tchau, tchau.